Bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, dia 1º de setembro de 2025. Olha que bênção, mais um mês se iniciando e nós estamos aqui juntos, né? Para a glória de Deus. Nessa manhã, agora são 7h02. E agora, nós vamos continuar aqui a nossa série sobre a mente, que é algo precioso, algo que, se a gente não cuidar, não tem o que nós fazer, se nós não cuidar da nossa mente. Nossa vida toda ou vai ficar torta, ou se nós cuidarmos, ela vai andar certinha. Então, tudo está na nossa mente. Tudo está na nossa mente. E hoje nós vamos falar aqui sobre meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o nosso futuro, os nossos próximos dias, eles são determinados pelo nosso passado e pelo nosso presente? Vamos ler lá Provérbios 29:18. Vamos ver lá? Lá em Provérbios 29:18. Vamos abrir a palavra do Senhor aqui, ó. E, pessoal, mais um dia que Deus nos deu para nós estarmos fazendo algo diferente do que nós temos feito, agir de uma forma diferente do que nós temos agido, se caso nós não estamos agindo da forma correta. Então, vamos ler lá, Provérbios 29, e o versículo é o 18. E ele diz assim, ó, pessoal: não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo se corrompe, não havendo profecia. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, esse é o primeiro versículo que nós estamos lendo aqui do dia de hoje. Não havendo profecia, o povo se rompe, né? Puxa vida, né? Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Como é que está sendo os nossos dias, a nossa vida? Será que nós estamos conhecendo a lei de Deus? Conhecendo a lei de Deus, para que daí a gente venha andar segundo o que ela nos fala. Ou será que a gente não conhece a lei de Deus? Será que a gente não tem buscado meditar na palavra? E assim a gente não faz ideia o que Deus tem guardado para aqueles que o amam, aquele que o busca, que conhece e quer andar segundo a sua vontade, segundo aquilo que ele determinou. O povo de Israel, como eu falei semana passada, quando foi para eles saírem do Egito e para eles irem para a terra prometida, era para eles ter passado 11 dias, 11, de um lado para o outro. Mas eles passaram 40 anos. 40 anos. E mesmo assim, quem que entrou? Só Josué e Caleb e os filhos do povo de lá do Egito. Mas o povo do Egito mesmo não entrou na terra prometida. Não entrou. Porque só murmurava. Porque só reclamava. Porque não conseguiam olhar com os olhos da fé.
só olhavam com os olhos ali que estava acontecendo no momento a situação. Não queriam passar pelo processo. Vamos ler lá Lucas 4, 18 e 19. Vamos ver o que diz lá em Lucas 4, 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Estamos aqui. Vamos ver o que diz ali. O Espírito do Senhor, olha que isso é forte. Quem não anotou? Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Gente, olha que forte isso, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Se o Espírito do Senhor está sobre mim, como é que eu devo andar? Como é que tem que ser os meus pensamentos? Se o Espírito do Senhor está sobre mim. Não é o outro Espírito que está sobre mim, é do Senhor. Será que eu tenho que andar derrotado? Eu tenho que andar olhando para as circunstâncias e acreditar que isso é a minha vida? Eu tenho que olhar para o passado ruim que eu tive e saber que esse passado vai determinar a questão do meu futuro. Eu vou olhar para ele e vou falar, não, eu nasci para ser assim. Então, não é o Espírito do Senhor que está sobre você. Se você tem esse pensamento, olha a responsabilidade. Se você tem esse pensamento que você não vai conseguir nada, que você nasceu para sofrer, que você carrega muitas amarguras do teu passado, né? Porque aconteceu muitas coisas ruins no teu passado. E por isso você vai viver assim também, uma vida de derrota. Então não é o Espírito do Senhor que está sobre você. E se não é o Espírito do Senhor, é o Espírito de quem? É forte, né? Mas é verdade. Porque a palavra é clara. Ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu, né? Ele me ungiu ali, ó, para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres é o que, gente? Ou qualquer pessoa, se é pobre que a gente diz é pobre que não tem Deus. Evangelizar é lá, trazer paz, trazer alegria, trazer esperança, né? Curar os quebrantados de coração, trazer esperança para aquelas pessoas que estão quebrantadas, que estão tristes. Isso faz quem? Quem tem o Espírito do Senhor sobre si. A apregoar liberdade aos cativos, aqueles que estão presos, aqueles que estão acorrentados. Quem tem o Espírito do Senhor sobre si, é isso que faz. E pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Se tem sido assim, aonde você chegado, você trazido alegria, trazido esperança, amor, luz, ou você tem chegado e também tem entrado na mesma roda que só reclama, que fala que as coisas não estão fácil, que fala que as coisas dão certo para os outros, mas para a gente não. Que se alguém está com alguma doença, é verdade, isso aí não tem cura, você vai morrer assim. Como que você tem sido? Porque se você tem sido uma pessoa assim, não é o Espírito do Senhor que está sobre você.
Não é. Infelizmente não é. Eu tive uma infância que não foi das melhores. Não foi das melhores. Meu pai bebia muito. Muito, 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 muito. Brigava muito. Chegava perto das 5 e pouco da tarde, a gente já tinha medo, porque ele ia chegar em casa e a gente sabia que ele ia beber. Aí ele queria brigar com todo mundo, ele brigava com os vizinhos, ele brigava com quem passava na rua, brigava com a minha mãe, conosco. Ficava muito valente. Então a gente tinha medo. Chegava perto das 5 horas, a gente tinha medo. E a minha mãe, por consequência disso, era uma pessoa ansiosa, que não tinha muito limite para comprar as coisas, queria comprar, acabou se endividando para ajudar os outros, se endividando, sem meu pai saber. O que o meu pai trazia não dava para manter a casa, minha mãe precisava fazer as correrias dela e ela fazia. Minha mãe era uma pessoa muito trabalhadora, muito. Minha mãe trabalhava vendendo seus catálogos, fazendo seus crochê. Por último, antes um pouco da minha mãe ficar doente, ela estava cortando grama para as outras pessoas, carpindo. Trabalhou de doméstica, diarista, para poder ajudar na casa. Meu pai nem sabia disso. Ela saía para trabalhar e voltava antes do meu pai chegar. Foi uma vida que não foi nem um pouco fácil. Bebiam, fumava. Meu pai e a minha mãe fumavam. Sempre falava para nós, não casem, porque casamento é apenas para viver desse jeito, uma vida de tristeza. Era isso que minha mãe falava, não casem. Casar para quê? Por quê? Porque ela teve uma vida infeliz. E incentivava nós a ir trabalhar, mas parar de estudar. Não tinha aquele incentivo, estude para que você, seja alguém na vida, vamos dizer assim, não. Vai trabalhar, e tem que trabalhar, CLT, e tem que ficar até morrer, se aposentar. Mas isso ainda tudo bem, né? O problema era as bebedices, as dívidas, esse que era o problema. Então eu tive uma infância muito difícil, eu e minhas irmãs. Mas nenhuma de nós vive o que eles viveram. Nenhuma de nós. É eu e mais 2 irmãs. A minha mãe, no final ali, uns 3 anos antes, ela se converteu, aceitou Jesus, ia para a igreja. Só que a minha mãe, ela teve uma vida muito difícil com o meu pai. Muito difícil. Então, nossas 3 irmãs, todas nós somos pessoas tementes a Deus, nós também se convertemos uma a uma, se batizamos, vamos à igreja, temos uma vida muito abençoada, nossos maridos são abençoados. Temos as nossas lutas? Claro que temos. Ninguém falou que a gente não vai ter. Mas são lutas normais. Que nós sabemos quem é o nosso Senhor. Sabemos que assim como Ele não nos livra da luta, Ele vai passar conosco. E nós não aceitamos divórcio, não aceitamos uma vida de bebedice, uma vida de derrota mesmo. A gente não aceita. Temos filhos, tenho 4 filhos. E somos felizes. Agora pense, muitas pessoas, elas falam que elas são assim porque tiveram uma infância ruim. Porque mãe, pai, avô, bisavô, tataravô era assim, então eu também, a minha vida vai ser assim. E não é isso, não é assim, gente. E pessoas que estão vivendo, elas estão vivendo nesse momento agora, uma luta
elas fixam tanto os olhos para essa luta que elas estão passando, que elas vão continuar passando aquela luta até elas tirar os olhos dessa luta. Assim como foi o povo de Israel. O povo de Israel era 11 dias para atravessar de um lugar para o outro. Mas eles não conseguiam tirar os olhos de todo o processo que estava acontecendo e reclamar. Então eles passaram 40 anos e nem entraram lá. Quem entrou foi só Caleb e Josué. E os filhos do povo lá do Egito, de Israel, né? O povo de Israel. Vamos ler aqui em Isaías 11. A minha vista, gente, não está legal. Mas eu sei que Deus, se Ele quiser, Ele pode curar agora. E Ele quer, né? Ele quer. Mas às vezes a gente falta um pouquinho de fé, ou Ele vai usar alguma forma que Ele é especialista em usar para me curar. Talvez Ele mande uma cirurgia já, né? Para ir lá e operar a vista, assim como eu fiz essa cirurgia agora, que era só lá pro final do ano, o médico falou, e eu já fiz dia 19. Ele já me poupou, porque, em nome de Jesus, em dezembro, eu vou viajar. Vou viajar para longe. E Deus não queria que eu fosse operada, né? Por isso já operei. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Isaías 11, 1:3. Deixa eu só conferir se é 11 mesmo. Que eu não consigo ali. Vamos ver aqui, 6 aí, às 11. Então, diz assim, ó. É do 1, tá, pessoal? Do 1 ao 3. Porque brotará um rebendo do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Gente, eu vou abrir aqui no computador para mim ler, porque essa palavra é muito forte. Eu vou abrir aqui porque na Bíblia tá muito pequenininho para mim ler. Isaías 11, 1. Vamos ver lá. Bom dia, bom dia. Vamos ler aqui Isaías 11. Ó, Isaías 11, 1 ao 3, diz assim, ó. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. E o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que tem ouvido. Pense. Se isso aqui, gente, as pessoas elas não leem a Bíblia, gente. Elas não leem. Por isso que elas padecem. Por isso que a palavra do Senhor diz que o povo padece por falta de conhecimento, gente. Vocês entendem essa palavra aqui, gente? Que um ramo ele vai surgir do tronco de Jessé. E das suas raízes vai brotar um renovo. O que é isso? Vocês conseguem interpretar? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito
que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me dá sabedoria, conhecimento. E eu não vou viver por base no que eu estou vendo ou estou ouvindo. Mas é pelo conhecimento, pela sabedoria, pela fé. Eu vou viver pelaquilo que o Senhor fala para mim. Pelaquilo que o Senhor Deus decretou para mim. É isso que eu vou viver. Então, em mim, às vezes eu estava lá, perdida, sem saber o que fazer, mas eu fui para o Senhor. Eu fui lá na Bíblia, eu orei, e ali brotou algo. Uma esperança, uma raiz, que fez com que eu entendesse que eu precisava buscar a sabedoria que vem do Senhor, o conhecimento, e não viver pelo que eu ouço, viver pelo que eu enxergo. Não vou julgar pela aparência, né? Como diz aqui, nem vou decidir algo pelo que eu ouço. O povo perece por falta de conhecimento. Vamos ler lá em Números 14, 2, 3. Números 14, 2 e o 3. Vamos ver o que diz lá. Qual é o problema, né? Qual é o problema? E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Olha só, gente, como é que um pensamento desse vai conseguir atravessar para o outro lado? Como? Não é melhor de ter morrido lá no Egito ou no deserto? Você não é melhor nós voltar? Você acha que o Espírito do Senhor está sobre quem tem esse pensamento? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como que está os nossos pensamentos? Muitas vezes a gente inicia algo e aí já começa. Ai, meu Deus, tá louco. Por que eu não fiquei onde que eu tava? Tava ruim, mas tava bom. Na zona de conforto. É bem isso que o diabo quer que você faça. Que você fique na zona de conforto. Que você fique ali e não progrida. Não viva os sonhos de Deus. Porque a nossa salvação ele não pode roubar. Mas ele pode roubar a nossa alegria. Ele pode atrasar as bênçãos do Senhor. Que na verdade quem atrasa é nós, né? Mas ele vai fazer de tudo para nos incentivar a viver aquela vidinha. E tempo, gente, tempo nunca mais volta. Então pense, gente, olha quanto murmurava aqui as pessoas. Mas é só eles, né? É só eles, né? A gente não murmura, né? Imagina. É só o povo do Egito, né? Nós é só alegria, né? Muitas vezes a gente coloca o dedo para apontar para outras situações, outras vidas e não olhamos para nós.
para aquilo que nós estamos fazendo de errado, para aquilo que nós estamos julgando. Precisamos olhar para nós, pessoal, para nós. Maus pensamentos produzem más atitudes. Vamos ver lá em Números também, no capítulo 20, tá? Capítulo 20, no versículo 20, 2 e 4, 2 e 4. Números 20, 2 e 4 diz assim, ó. E não havendo água para a congregação, então reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando perecemos nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e nossos animais? Olha, as pessoas que não conseguiam enxergar que elas estavam passando pelo deserto, elas não estavam estacionadas no deserto. E a gente, e nós? Será que a gente consegue enxergar quando a gente está passando pelo deserto? Porque Jesus foi para o deserto ser provado. Você acha que nós não vamos? Todos nós vamos passar pelo deserto para ser provados e aprovados pelo Senhor. Mas cada um escolhe se quer aprovado, ser aprovado ou ser reprovado. Falta de atitude e gratidão. Números 21, 4 e 5. 21, 4 e 5. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui não tem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Gente do céu, ainda bem que era só eles, né, que reclamavam, né? Nós não, né? Gente, vamos ler ali Gênesis 13, 7 e 11. Gênesis, vamos ler lá, Gênesis 13, que é com contendas não há vida. Gênesis 13, 7 e 11. 7 e 11. Vamos ver o que diz. E ouvindo entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Ela, pois, aparta-te de mim, e se escolhesses a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Continuando aqui, nós vamos ler até 11. Vamos lá. Que então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Gente, se você está fazendo, olha o que Abraão fez com Ló. Se você está tendo uma vida ali, pessoal, e não está dando certo, uma pessoa pensa de um jeito, outro pensa de outro, e isso não está sendo legal para você, que tem fé, que está olhando com os olhos do Senhor, aparta da pessoa. Porque é impossível andar duas pessoas juntas se uma tem um pensamento e outra tem outro. Isso está na Bíblia também.
Então Abraão falou para ele: vai, escolhe o lado que você quer e segue, que eu vou para outro lado, para não dar briga, porque estava havendo briga, não tinha como os dois andar junto. Então pense bem, com quem que você está andando? Se está sendo bênção na tua vida ou maldição? E aparte-se. Levante os olhos e veja. Gênesis 13, 14 e 15. Vamos ler aqui. Gênesis 13, 14 e 15. Olha o que Deus manda fazer. Olha o que Deus está mandando nós fazer. E disse o Senhor a nós, recebe essa palavra: depois que nós nos apartamos daquilo que está causando contenda, nosso passado, nosso presente, os pensamentos, as situações. Levante agora os teus olhos e olhe desde o lugar onde estás, olhe para onde você está, para o lado do norte, para o outro lado, o do sul, o do oriente e do ocidente. Levante os olhos e olhe para todos os lados. Levante, não é para olhar com o rosto baixo. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência. Olha que forte isso. Quem recebe em nome de Jesus? Quem recebe essa palavra? E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência estará contada. Aqui diz, vamos ler até o 15, até aqui mesmo. Até o 15. Quem recebe essa palavra, gente, no coração? Para nós encerrarmos aqui. Deus fala para Abraão. Deus fala para nós: levante os teus olhos para cima, para o alto. Olhe para todos os lados e veja que tudo isso eu te darei. E a tua descendência, as tuas bênçãos serão tão grandes que ninguém vai poder contar. Então não olhe para a situação que você está vivendo. Não olhe para o passado que você já viveu. Não faça isso. Não pense que isso tem que ficar ali, que você vai viver isso por resto da tua vida. Não, isso é uma parte da tua vida que você já passou ou que você está passando, mas vai passar. E Deus, Jesus, Espírito Santo está passando junto. Passe agradecendo, passe dando glória, passe se derramando na presença do Senhor, falando para Ele que de repente você não está aguentando mais, mas você está ali confiando nele que dias melhores virão e você vai fazer aquilo que precisa ser feito para que isso aconteça. Amém? Esta semana, hoje é dia 1º de setembro, é uma nova oportunidade para você estar fazendo a diferença na tua vida e na vida de todos que estão ao seu redor, pois o Espírito do Senhor está sobre você e Ele te ungiu a pregar as boas novas, a curar os enfermos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então que Deus possa estar aí com você todo momento e que você possa ver. Porque Ele, quando Pedro começou a olhar para a tempestade e começou a afundar lá no mar, ele gritou para Jesus ajudar ele. E a gente grita para aquela pessoa que está longe, para que ela ouça e venha até você. E quando ele gritou, Jesus simplesmente estendeu a mão e segurou Pedro. Então, é nós que estamos com os olhos tão fechados que não enxergamos que Jesus está aqui junto conosco. Ele nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Então, viva as promessas do Senhor. Amém? Vou estar encerrando, que Deus abençoe. Obrigado a todos que estavam comigo até aqui. E até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.